8h04, vamos para o próximo assunto. Comandante do Exército, General Tomás Paiva, concorda com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que formou maioria para rejeitar a interpretação de que as Forças Armadas têm papel moderador sobre os três poderes da República. Em entrevista, o militar foi enfático: totalmente não há novidade para nós. Tomás Paiva também destacou o trabalho do STF e disse que quem interpreta a Constituição em última instância é o STF, e isso já estava consolidado como entendimento. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, seguiu a mesma linha e disse que o posicionamento do STF é a confirmação do óbvio. A ação em análise foi proposta pelo Partido Democrático Trabalhista, PDT. O partido questiona os limites para a atuação das Forças Armadas. O julgamento é realizado no plenário virtual, no qual os ministros inserem os votos no sistema eletrônico sem deliberação. Os ministros têm até o próximo dia 8 para depositar os votos. O voto, acompanhado por todos até aqui, é o do ministro relator Luiz Fux. Segundo o magistrado, a Constituição não permite uma intervenção militar constitucional e nem encoraja uma ruptura democrática. Amanda Caixeta, usar as Forças Armadas como poder moderador é abrir brecha para um golpe de Estado? Ai, Rafael, eu preciso analisar da seguinte forma. Quando a gente fala em poder moderador, a gente está enxergando que vai existir um outro poder além daqueles que já estão dispostos pela nossa Constituição: Executivo, Legislativo e Judiciário. O Exército, por natureza, ele está debaixo ali da autoridade do Poder Executivo. Então, ele presta serviço a alguém, né? Ele não é um poder absoluto e nem um poder independente. Ele não é um poder que tem voto, não é um poder que tem a caneta e não é um poder que tem ali a toga para fazer a devida análise da Constituição. É um poder de forças mesmo, que está a serviço de outros poderes da República. Exemplo de poder moderador que nós tivemos foi durante o período do Império. Na República, posso errar aqui, mas eu não me recordo de nós termos um poder moderador aos moldes do que esse poder se propõe, que é fiscalizar todos os outros poderes. Então, você pegar um poder, na verdade não é um poder, né? Você pegar um braço ali que está dentro do sistema de poder da República, elevá-lo à categoria de poder moderador, você tem que analisar quem é que vai fazer isso. É igual você pegar Você tem que sempre analisar quem são os checadores do fato, né? No jornalismo agora a gente tem isso. A pessoa fez uma fake news, tá? Mas quem é que está analisando o que é fake news ou não? Quem é que vai analisar a competência do poder moderador? O que nós temos pelo menos na teoria, né, de interessante dos nossos três poderes é que eles têm que ter um equilíbrio de poderes ali que eles chamam de checagem e balanço, né? De check and balance. Então você tem que um poder fiscaliza o outro, cada poder tem sua interdependência, mas eles também estão ligados entre si. Mas aí você vai pegar entre aspas, quarto poder, elevá-lo a essa modalidade de poder moderador. Qual que é a prerrogativa disso? Né? Quais são as regras, quais são os cuidados que se terão a partir disso? Isso vai ser definido numa PEC? Não tem muita clareza a respeito disso. Então, a gente precisa analisar isso com muito cuidado, assim como na questão anterior do texto lá do Flávio Dino, a gente tem que analisar com muito cuidado, porque nisso da gente tentar tampar o sol com a peneira, ou de tentar dar um jeitinho brasileiro em tudo, é que a República do Brasil eu sou suspeito para falar porque eu não gosto desse nosso modelo, mas por falta desse cuidado, ou assim, por se fazer às vezes o serviço ali nas coxas, é que a gente tem tantos problemas até hoje que não foram solucionados no decorrer da nossa história. Então, muito me preocupa elevar, seja lá quem for responsável por isso ali, porque o Exército também tem as suas divisões, tem a Marinha, a Aeronáutica, o próprio Exército em si. Quem são as pessoas que vão fazer esse sistema? Como é que vai se dar essa coisa de poder moderador? Então, assim, não vejo com olhos muito positivos, não. Acho que a gente tem que estudar muito bem. Se eu não me engano, é o deputado federal Luiz Felipe de Orleans Bragança, que ele tem uma proposta, uma PEC, um texto de PEC para isso, para trazer ali um resgate do que já foi bom nas constituições que nós já tivemos. Então, assim, é um estudo de causa a longo prazo. Não é ser simplesmente pegar, fazer um negócio acontecer igual foi nossa República, que a gente está colhendo os frutos ruins até hoje. Ludmila Rosa, tem que se analisar com muito cuidado essa situação, ou, como disse a Amanda, ou é óbvio que as Forças Armadas não são poder moderador, como disse o comandante do Exército? Imagina, Rafael, é mais do que óbvio, é assim, flagrante. A Constituição Federal,
é importante que se diga. O 142 da Constituição Federal, ele foi muitas vezes adulterado, a sua semântica ou a sua interpretação foi adulterada para estabelecer aqui no Brasil um raciocínio de que o Exército, a Aeronáutica e a Marinha, que são forças que constituem as Forças Armadas, deveriam servir como um freio de arrumação. O que é isso, gente? Durante o Império, o imperador tinha o poder de moderar o que as instituições representativas definiam para o Brasil. Era como assim, a cartada final. E há pessoas que, na minha modesta opinião, fazem isso com absoluta má intenção, que gostariam que o Exército Brasileiro tivesse esse papel aqui no Brasil. Lembrando que vivemos numa república democrática e o papel das Forças Armadas, submetido ao Poder Executivo, é de dar proteção, de dar defesa à soberania nacional, às fronteiras do país e internamente, se assim for convocado. E não para decidir o que a política, que aí sim uma instituição de representatividade do povo, o judiciário, o legislativo, o executivo, enfim, porque o judiciário também é uma instituição representativa da justiça. Então, assim, querer colocar o Exército no meio disso é uma barafunda completa, é uma várzea completa e daria, Rafael, margem para muitas tentativas golpistas novamente, para muitas tentativas de insuflar o Exército Brasileiro, as Forças Armadas, porque a gente costuma falar só de Exército, mas não é só o Exército. A Aeronáutica, a Marinha também, insuflar as Forças Armadas brasileiras para irem de encontro com a nossa democracia, com o regime estabelecido na Constituição. Então, acho que o STF foi absolutamente altivo em enfrentar essa questão a partir de uma provocação legítima da sociedade civil e deu a todas as pessoas o recado contundente. O papel das Forças Armadas não é de se meter na política institucional, não é de dar guarida aos desafios que um poder enfrenta em relação ao outro. Não é, o papel é outro e a Constituição já traz isso desde 1988, por mais que muita gente finge não entender, hipocritamente finge não compreender, mas a Constituição democrática, de natureza democrática brasileira, já disse isso a partir da nossa simbólica Assembleia Constituinte lá em 1987, que o papel das Forças Armadas não é de moderar nada, é de defesa e proteção da nossa soberania sobremaneira. Vamos registrar algumas participações aqui no canal da TV Brasil Central no YouTube. O Pedro questiona a Ludmila. Ele fala através de livros, Ludmila, e quem fala que os livros falam a verdade, para de besteira. Se livros fossem sabedoria, vocês da esquerda amavam e idolatravam a Bíblia, coisas que vocês não fazem. O Pedro aqui questionando os livros, o conhecimento dos livros, Ludmila. Pedro, um grande abraço para você. Nós estávamos numa discussão aqui no chat, o Rafael, eu falei para o Pedro que nós não vivemos a Idade Média e, no entanto, através de absorção que a gente tem dos conteúdos, da bibliografia, de gente que pesquisou a Idade Média, a gente tem uma noção do que foi aquele período, né? Porque ele está me questionando que eu não vivi o período da ditadura militar e que, portanto, eu teria menos legitimidade para comentar sobre esse período. E eu estava dizendo a ele justamente que os livros nos conferem esse saber. Os livros são transmissores por natureza de conhecimento e conhecimento com balizas científicas. Então, era mais ou menos essa questão. E sobre a fala final aí da Bíblia, eu não entendi, Pedro, honestamente, onde você quis levar a discussão e o debate. Eu acho que o papel da Bíblia é fundamental. Há muitas pessoas que seguem a Bíblia, que são cristãos e cristãs fidedignas, pessoas que honram o legado e a memória de Cristo. Mas nesse momento eu acho que nós estamos falando mais de política do que de religião e eu sou uma pessoa que, confessamente, tende a separar muito bem essas esferas. A gente tem também a participação do José, o José dizendo que, na opinião dele, o Exército deve sim ter autonomia em caso de descontrole entre os poderes. Se isso não possui mais, já era, na opinião do José, participando aqui conosco. Mandar um abraço também para Débora Ferreira, ligada aqui conosco, o João também participando sempre, e a Maria Conceição também, que sempre desejando aí um bom dia e elogiando a Ludmila Rosa. A gente tem uma participação também no WhatsApp, antes da próxima notícia, é do goiano Sidney. Goiano já trabalhou aqui com a gente, cinegrafista, já foi cinegrafista da TV Brasil Central. Um grande abraço para ele.
Ele está questionando as opiniões aqui apresentadas pela Amanda, falando sobre o Flávio Dino, e ele também fala que acha que o Exército nunca foi e nunca pode ser poder moderador. O Exército age por intermédio do sistema de fiscalização e proteção da segurança do país. Só isso. O Exército tem poder de polícia administrativa, ou seja, atua preventivamente. Goiano Sidney participando conosco. Grande abraço, então, Goiano Sidney. Ele que é roqueiro e dos bons, viu? Gosta de rock and roll. Tem até uma banda de rock. Ele e o nosso companheiro aqui, jornalista também, Ulisses Aécio.